Fala galera do canal, o vídeo de hoje também está imperdível. Hoje nós vamos ler a Bíblia. Nós vamos começar no livro de Mateus. Mas antes de começar, peço aí que você se inscreva, deixe um comentário e deixe o like. Por quê? Hoje eu estou com 14 inscritos. Se esse vídeo pegar um inscrito, já tá bom. Então vamos começar. O vídeo não vai ter edição. Se caso eu engasgar, ou errar, ou gaguejar, o vídeo vai assim. Então vamos lá. Livro de Mateus, capítulo 1. A genealogia de Jesus. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez, a Zerá. Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nasson. Nasson gerou a Salmão. Salmão gerou de Raabe, a Boaz. Boaz gerou a de Rute, a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou a Salomão, de que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão. Roboão gerou a Abias, Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá. Josafá gerou a Jorão. Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão. Jotão gerou a Acás. Acás gerou Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés. Manassés gerou a Amon. Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e seus irmãos na deportação para a Babilônia. E, depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde. Abiúde gerou a Eliaquim. Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sodaque. Sodaque gerou a Aquim. Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eleazar. Eleazar gerou a Matã. Matã gerou a Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, de qual nasceu Jesus, que se chama Jesus Cristo. Então, é muito importante. Jacó gerou José, marido de Maria, que nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então aqui, como vocês podem ver, Jacó gerou José, marido de Maria, no qual Jesus nasceu. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. O nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, planejando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque nela está gerado do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamará seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que, traduzindo, é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez com que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Agora a visita dos magos.
E tendo nascido Jesus em Belém, de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido do rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E, congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és o menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera, e, enviando-os a Belém, disse: Ide perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-no, para que também eu vá e adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela tinham visto no oriente, e ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com a grande alegria, e entrando na casa acharam o menino com Maria sua mãe. E prostrando-se o adoraram. Então, abrindo os tesouros, ofertaram-lhes dádivas, ouro, incenso e mirra. E, sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Então nós lemos o livro de Mateus, do capítulo 1 até o 12. Como a nossa receita apitou ali, já. Então, retornando, e tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te. Toma, ele disse: Vinde, pois a mim, eu vos farei pescadores de homens. Deixa eu ver, não acho que eu... Não é aí não. Não, falei errado, agora passei a página errada. Vamos retornar aqui. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E levantando-se, ele tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito para a parte do Senhor pela profecia do que diz: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinham sido iludidos pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e todos os seus contornos, da idade de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu no sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuram a morte do menino. Então quer dizer que todo mundo que queria caçá-lo já foi morto, inclusive o rei Herodes, né? E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. Então chegou e habitou-se numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, que se chamara Nazareno. E, naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto de Judéia, dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse:
Vós que chama no deserto, preparei o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelo de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos, de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, que vos ensinou a fugir da ira futura. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque vos digo, mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto, é cortada e lançada ao fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, que é o rio, para ser batizado por ele. Isso é uma parte muito importante. João Batista vai batizar Jesus. João opunha-se-lhe, porém, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o deixou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e vindo o Espírito de Deus, descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos pés dos anjos dará ordens a teu respeito. E tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em uma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor Deus. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso eu te darei, se prostrando me adorares. Então nessa parte aqui, o diabo está tentando Jesus para que ele se prostrasse a ele, dizendo que lhe dará todos os reinos do mundo e a glória deles, sendo que tudo já é de Deus, tudo já é de Jesus. Então disse-lhe Jesus: vá-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele a servirás. Então o diabo o deixou, e chegaram os anjos e o serviam. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zabulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo, assentado entre elas, viu uma grande luz, e para os que vêm assentados na região e sombra da morte raiou a luz. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora vamos falar dos primeiros discípulos.
E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu os dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, porém eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Muito forte isso aí. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu os outros dois irmãos, Tiago e filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e o chamou. Desculpa aí. Como eu disse que eu não ia ter corte, só teve um corte para mostrar a receita. Eles, deixando imediatamente o barco de seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria. E traziam-lhes todos os que padeciam, cometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e eles os curavam. E seguia-o uma grande multidão de gente da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e além do Jordão. Então é isso aí, pessoal. Eu li do 1 ao 4. Posteriormente eu lerei do 5 para frente. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí minha voz. Ainda não tenho muita experiência em gravar vídeos. E como eu disse aí, ó, se eu pegar pelo menos um inscrito aí já tá bom, porque eu só tenho 14 e a meta é pelo menos uns 20.